ele pergunta se com isso é fácil culpar o professor. Mas é para isso mesmo que existe. Quando você utiliza essa forma de avaliação, veja, a forma de avaliação que nós temos, ela é baseada, ela é propícia, ela é feita para, ela supõe a existência e legitimidade de uma educação como transmissão do saber. Quando ela faz isso, ela primeiro, as pessoas me falam, eu me lembro uma vez, numa comissão de cultura, que já tinha gente muito ruim, embora o de hoje seja inigualável, né? A desgraça que está lá hoje como presidente da Comissão de Cultura do Senado, e numa audiência, não me lembro o que foi que chama lá, eu estive, e o Cristóvão Buarque falou, não, mas você é contra as avaliações externas, é melhor ter uma avaliação do que não ter avaliação nenhuma. Eu falei, não é bem assim. Veja, não é que a avaliação não é apenas ruim e falsa, que pode apropriar. Ela tem o interesse de omitir, ela tem o interesse de escamotear a porcaria da educação que está aí. E você está gastando dinheiro numa coisa inútil. Por quê? Aí nós temos que falar sobre avaliação para ficar nisso. Não é possível. Tem certas coisas. Eu acho que tem que se ver a diferença entre, para falar em avaliação, entre o digital ou entre as grandezas contínuas e as grandezas discretas, quando se fala em estatística e matemática, por exemplo. Você pode falar em pegar três bananas e 4 maçãs e dizer que você tem 7 frutas, tá? Elas são delimitadas. Quando você fala em apropriação do conhecimento, de valores, etc., isso tem que ser visto com muita restrição. Não se pode confundir avaliação com medida. Certas coisas podem ser medidas exatamente, são aquelas coisas que nós chamamos são digitais. Digitais porque correspondem às contas, aos dedos, não é por causa da internet, não. Digital por conta dos dedos, tá? Os dedos na mão. Digita 3, 4, 5, são quantidades discretas. Tem certas quantidades que não são discretas. Não adianta você dizer que você dizer que o aluno tirou 8,5, por que não 8,51? Ou 8,514328910, qualquer coisa assim. Nunca tem limite, é contínuo, tá? Então, você precisa saber que não existe essa precisão. As coisas mais importantes do mundo, do homem, do ser, da vida, não são quantificáveis. Elas são avaliáveis. Você pode avaliar, e é sempre importante avaliar. Mas a avaliação não se faz simplesmente no fim do processo, como se faz na escola no fim do ano. A avaliação é no processo todo. O fabricante de geladeira não bota um monte de coisas lá para esperar se essa geladeira sair inteira do outro lado. Não, a cada momento, a cada segundo, a cada espaço que tem ali, existem avaliações contínuas. Então, na escola, se você quiser avaliar, você tem que avaliar continuamente. Avaliar continuamente não significa medir digitalmente. Essa a estupidez e a ignorância que existe por aí. Tá? Existe o sagrado e o profano. O sagrado é avaliável, mas não é mensurável. Por exemplo, eu não posso medir o amor que eu tenho pela minha mulher. O prazer, a satisfação, a alegria que eu sinto em abraçar as minhas netas. Sexo não é digital. Embora os imbecis vão acabar fazendo qualquer coisa parecida. Mas faz qualquer coisa parecida para degradar. E a coisa deixa de ser aquilo. Percebe? Sexo não existe. Eu fui 8,9. Não existe. Tá? Você faz avaliações.
que são avaliações qualitativas. Por isso, você fala em avaliações em que medida você se aproximou mais ou menos do objetivo. É isso que se dá quando se fala da avaliação até por volta de 13, 14 anos. Veja, dessas avaliações externas, a menos absurda é precisamente o Enem. Porque o Enem, ele é absurdo também, porque ele tem a pretensão de avaliar coisas inavaliáveis. Mas veja, se você quer com o Enem botar pessoas na universidade, você quer pessoas que estudem a engenharia, por exemplo, é bom que você tenha pessoas que saibam fazer as contas de matemática, que saibam fazer equações, que saibam fazer derivadas, etc, 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 que conheça trigonometria, etc. E isso é possível saber se tem. Claro que você dá 8, 9, é relativo ainda assim. A nota é relativa. Mas é possível saber quem tem condições, e você pode dizer que acima de 5, por exemplo, tem condições, abaixo não tem, quem tem condições e quem não tem condições de entrar no ensino superior. Porque essas coisas são quantificáveis. Agora, o que mais importa da educação não é quantificar. E o resultado está aí. Nós temos cerca de... Olha, presta atenção. Ligue as antenas. Nós temos perto de 90 e poucos milhões de bolsominions. Eles não nasceram com Bolsonaro, não. Eles apenas apareceram. Deixaram de ter vergonha de serem abjetos, seres completamente que não tiveram formação, que não tiveram educação, que não aprenderam valores, que não aprenderam, veja, porque não se trata, como pensa muito dos conteudistas, de ensinar o materialismo histórico na escola fundamental, não. Até porque é um crime ensinar a teoria do valor, por exemplo, para crianças. Publicaram um livro aí na Boitempo, que é um absurdo, um livro vagabundo, muito ruim, que chama O Capital para Crianças. Para adulto é horrível, porque não tem nada do capital ali. E para criança seria pecaminoso, para usar um termo religioso. Porque criança não faz operações abstratas, então você só pode doutrinar, como faz a igreja, doutrinando crianças desde pequenininhas. Porque não precisa de ciência, não precisa de razão. Você bota na cabeça dele uma coisa absurda, que é Deus, que é um ser que foi criado pelo ser humano. Agora, se você quiser criar seres humanos históricos, você precisa saber você precisa levá-los a conhecer geografia, história, matemática, português, artes, para saber que existem leis naturais e leis sociais que precisam ser conhecidas, para que você não forme terraplanistas. O problema das pessoas que estão aí não é porque não são socialistas, não. As pessoas que estão aí acreditam que a Terra que o Sol gira em torno da Terra ainda. São terraplanistas. Estão atrasadas milênios com relação à cultura atual. Isso é criminoso, isso é culpa de nós, sociedade, de nós que somos mais cultos. A educação precisa acabar com isso. Porque enquanto tiver essa gente, nós vamos ter extrema-direita sim, nós vamos ter Bolsonaro vencendo sim, e não há democracia que vença isso. A democracia não pode ser de voto simplesmente, a democracia tem que ser de ação, e a ação não se faz simplesmente invadindo as redes e fazendo o que os bolsominions fazem na rede, fazer do modo certo, do modo da esquerda. Isso não existe. Nós não erramos agora, nós erramos antes. Veja, a esquerda esteve no poder com o Lula desde o começo do século, por mais de 10 anos, 15, 14 anos, e está aí de novo, cometendo os mesmos erros com relação a este ensino. Pensou bem no ensino superior, que é fácil de pensar, que dá para pensar nesses parâmetros de passar conhecimento. Embora não se passe também, mas os parâmetros funcionam muito bem ali, sem muito sacrifício. Mas para o ensino fundamental, não. E o PT, a esquerda no poder, sem qualquer aversão com qualquer partido, eu não tenho nenhuma cor partidária, e nem devo ter, como cientista, veja, simplesmente continua a mesma política estúpida de Fernando Henrique. Quem manda ainda no MEC é Lehman, amigo do Elon Musk, que é o quê?
Quem orienta a nossa política é essa gente. Que entende o ministro da Educação que está lá, essa gente que está na Secretaria que está no Ministério da Educação, pensa em algum momento na criança. Os nossos professores que falam tanto que são perseguidos, que são maltratados, etc., pensa na criança? Não pensa. Porque não foram formados para pensar na criança. Então, é fácil, com essas avaliações externas, culpar o professor, dizer que o professor é o culpado, e o pior disso, veja, isso é tão tenebroso, porque há um Estado, orientado pelos interesses do capital, culpar o professor, esse professor nasceu culpado por conta de uma concepção religiosa imbecil, de que ele é produto de um Deus que manda tudo, que vê tudo que ele faz, e que ele nasceu com pecado. Ele aprendeu a ser pecado, a obedecer a um Deus, a chorar, a rezar para um Deus chorão. Ele aprendeu a obedecer ao patrão, a obedecer a quem manda. Esse professor é um desgraçado também nesse sentido, porque não tem formação, não é formação política, não é formação civilizatória. Porque não tem formação civilizatória, ele não inventa, ele não criou. Veja, isso que é sério. Não foi criado durante a sua vida porque ele é produto dessa escola ruim que está aí e dessa sociedade que está aí. Não foram criados instrumentos para que ele veja que o Estado é o errado. O que ele faz? Ele joga a culpa no aluno. A coisa mais normal hoje é professores falando de aluno. Existe e depois estranham que os alunos vão lá e matam professores. O assassino do professor teve a oportunidade de não ser um assassino quando passou pela escola, mas a escola não fez isso. O assassino é, em grande parte, formada, claro, pelas relações sociais, de luta de classe e tudo mais, mas também pela falta de valores que não lhe foram passados, que não lhe foram propiciados, não passados, quando eram crianças. Então, isso é importante de se ver. Então, você vê o governo, por exemplo, falar em mais educação e aumentar a desgraça diária do aluno. E nós temos escolas hoje ainda. Eu estou me estendendo nessa primeira questão, porque já entra várias das outras perguntas que estão aqui. Veja, nós ainda no século XXI, depois que o Piaget. Veja, nessa época o Vygotsky fazia coisa mais avançada ainda. Em 1835, fez uma pesquisa fantástica, que foi repetida centenas de vezes até hoje, e comprovou que é sobre o juízo moral na criança, em que ele diz, literalmente, textualmente quase, a pior forma de ensinar crianças até por volta de 10, 11 anos é aquela em que você põe um aluno ouvindo o professor falar. Isso há quase 90 anos. E hoje, nesse momento não, mas durante o dia de hoje, milhões de crianças de 7, 8, 9, 10 anos, sem ter cometido crime nenhum, confinadas em salas de aula, com 30, 40 alunos, assistindo uma aula chata do professor falando. Isso é criminoso. O que eu preciso fazer? Eu preciso que os professores saibam que isso é criminoso e lutem contra isso. E saiba que, ao lutar contra isso, ele estará lutando por um salário melhor e por uma vida melhor. É preciso quebrar essa escola. Quem no ensino fala isso? Quem no ministério fala isso? Quem você ouve falando isso junto aos poderes atuais? Você vai gastar em computadores, encher as burras do Elon Musk de companhia limitada com dinheiro que você podia gastar em outras coisas, em pagar um salário melhor para os professores, fazendo reformas que já se fizeram, mesmo em governos municipais, do PT, por exemplo, na década de 80, 90, teve prefeituras que fizeram avanços terríveis. No mundo tem avanços terríveis.
acabando com um monte de besteira, acabando, por exemplo, com a reprovação, que é idiota. A Finlândia, a primeira coisa que fez quando se tornou o sistema de ensino melhor no PISA, que é uma outra conversa fiada, ela simplesmente acabou com a reprovação. Ela não aumentou o número de horas de aula, ela diminuiu. Ela deu mais condições para o professor assistir o aluno. Acabou com essas carteiras, pensou em formas avançadas que existem, assim como existe forma de fazer transplante de coração e se faz, existem formas avançadas tecnologicamente, cientificamente, de ensinar, mas não se usa, porque a educação não se transformou em alguma coisa tão importante quanto a vida, infelizmente.